todos e a todas. Estamos aqui hoje reunidas, né? Eu, PCNP Dilma e PCNP Lucimara, da Diretoria de Ensino Campinas Leste, para dar continuidade a mais uma formação do EMAI. Sejam bem-vindos. É muito bom estar com vocês neste espaço formativo, um espaço de discussão, de conversa e de muita reflexão. Nosso tema hoje será campos conceituais, com foco no campo aditivo. Abrindo nossa conversa de hoje, vou ler esse excerto para vocês. Já é consenso afirmar que uma das grandes finalidades da educação matemática na escola é que os alunos e professores desenvolvam uma boa relação com a matemática e que, de forma solidária, não solitária, se aventurem na experiência matemática, conversando sobre formas de solucionar situações que lhes forem apresentadas, arriscando-se na criação de procedimentos próprios ao solucionar situações oriundas dos mais diferentes contextos, não só do contexto matemático. Este trecho foi retirado do material Orientações para o Professor, SAEB, Prova Brasil 2009, página 13. E é importante afirmar que no trecho acima, quando diz que os estudantes devem arriscar-se na criação de procedimentos próprios, podemos concluir que o sucesso em matemática depende menos da memória e muito mais da capacidade de ler e compreender textos que são uma mistura de língua falada com os símbolos e relações matemáticas. Então, vamos conhecer agora os objetivos desse nosso encontro, que demonstram a intencionalidade dessa formação. Então, vamos lá para o primeiro objetivo. Ampliar o conhecimento que envolve resolver problemas e contar elementos. Apontar algumas habilidades essenciais envolvendo as situações-problema. Apresentar uma categorização de situações-problema do campo aditivo, a partir das características dos enunciados e das ideias das operações. Trazer algumas reflexões sobre o que fazer nas aulas para o aprimoramento da competência matemática dos estudantes. E o último objetivo, dar continuidade à investigação matemática. Certo? Então, vamos agora para os nossos conteúdos. Diante dos objetivos propostos, apresentamos os seguintes conteúdos. Vamos para o primeiro conteúdo, contagem, campos conceituais, com foco no campo aditivo, alfabetização matemática e investigação matemática. A partir de agora, vamos para a nossa atividade 1. Convido a PCNP Lucimara, que nos presenteará com uma leitura em voz alta. Lucimara, é com você. Obrigada, Dilma, pela acolhida, pelas belas palavras, pela introdução, por apresentar a nossa pauta de hoje, que é sempre um prazer vir aqui falar um pouquinho mais de matemática. E para a leitura em voz alta de hoje, eu trouxe, em homenagem ao último domingo que nós tivemos a comemoração do Dia das Mães, uma leitura confortável, confortante. Eu vou trazer para vocês um cordel do Braulio Bessa, onde nós sabemos que ele resgatou todo esse histórico do cordel nos seus achados e perdidos, né? Tendo como o seu sua grande fonte de inspiração, melhor dizendo, o Patativa de Assaré,
E a gente sabe que cordel tem um estilo todo próprio de ser escrito, são folhetos, né, são relatos orais que vão sendo escritos em folhetos e esses pendurados em cordas, né, em varais, por isso o nome de cordel, e um pouquinho do Braulio para nós todos, eu acho que todo mundo já o conhece, e para quem não o conhece, é um cearense, nascido em Alto Santo, é um menino muito tranquilo, muito suave na sua fala, é um poeta e cordelista, e ele ganhou fama depois que postou alguns vídeos na internet, trazendo, né, resgatando essa literatura de cordel, do meio em que vivia, e ele teve aproximadamente, ou até mais do que 200 milhões de visualizações, né, e por esse motivo ele ganha, então, um quadro semanal num programa de televisão aberta, né, canal aberto. Todos os dias ele declama seus poemas e vem trazendo para nós doçuras, né? Os poemas sempre trazem para nós leveza, doçura, suavidade. E desse livro, Poesia que Transforma, que ele tem mais um também editado, que é o Poesia com Rapadura, eu vou ler para vocês A Força de uma Mãe. A força de um coração que bate só para amar, que pode nos acalmar num simples toque de mão. A força da proteção daquele abraço bem quente, que planta e rega a semente de um amor puro e profundo. A maior força do mundo é o amor que uma mãe sente. A força de quem sorri, mesmo quando quer chorar, que escolhe se machucar, para o mundo não nos ferir. Quem nem pensa em desistir, não importa o que se enfrente, ela estende a mão para a gente, até no poço mais fundo. A maior força do mundo é o amor que uma mãe sente. Forte, forte é quem se reparte, e mesmo sem se quebrar, tem que se multiplicar. Não é cálculo, é arte. Quem te acha em qualquer parte, quem é sempre mais valente, o amor mais insistente, mais disposto e mais fecundo. A maior força do mundo é o amor que uma mãe sente. Se preciso, passa fome para nos dar o que comer. Quem nos ensina a crescer, sem dinheiro ou sobrenome, o que se aprende não some, e faz alguém consciente e forte interiormente. Por isso, não me confundo. A maior força do mundo é o amor que uma mãe sente. É preciso ser forte para dizer não por amor, para sentir na pele a dor quando a gente sofre um corte. Mais forte que a própria morte, mãe é forte eternamente. No coração e na mente, ninguém esquece um segundo. A maior força do mundo é o amor que uma mãe sente. É a força do cuidado, do perdão, da paciência, força da alma, do corpo, do suor, da resistência, a força de curar tudo, sem precisar da ciência. É a força de ser única e nunca nos deixar só, da presença até ausente, a força de ser maior, a força doce de um laço e a segurança de um nó. Bem, a nossa homenagem, melhor dizendo, a estas que permanecem aqui vivas, perto de nós, àquelas que infelizmente já partiram. Nosso simples recado, a nossa simples mensagem a essas criaturas tão humanas, tão mães, para vocês, professoras, que hoje estão aqui nos ouvindo, e para vocês, professoras coordenadoras, que também acompanham a formação. Dilma, eu passo para você agora realizar a atividade 2 e a gente vai compartilhando esse momento juntas. Tá bom, Lucimara, muito obrigada. E obrigada por essa leitura muito carinhosa de sua parte. Nós vamos para a atividade 2.
para dividir o nosso trabalho hoje em duas partes. Essa atividade 2, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que significa fazer matemática. Então, vamos lá. Quando pensamos em um bom desempenho em matemática, algumas ideias vêm logo à cabeça, não é? Então, por exemplo, resolver problemas, realizar cálculos, interpretar e construir gráficos e tabelas, construir mapas e deslocar-se no espaço, e outros tantos conhecimentos que compõem o fazer matemático, né? Então, a gente vai pensar um pouquinho, ler e identificar situações para resolver problemas, conhecer os números e realizar cálculos, observar, ler, interpretar e construir gráficos e tabelas com facilidade, desenhar, pintar, construir mapas e deslocar-se no espaço sem dificuldades, né? Então, a gente começa com essa pergunta para a gente poder encaminhar, né, a nossa conversa. Então, vamos para o próximo. Então, neste próximo, né, a gente pensando naquilo que a gente já disse antes, então, porém, para a gente atingir esse nível de proficiência em matemática, a gente vai precisar de um longo caminho a ser trilhado. E, além disso, com o auxílio da escola, porque uma vez que toda a matemática, seus conceitos, procedimentos, linguagem e formas de representação estão repletos de normas e convenções que dificilmente são aprendidos fora da escola. Então, nós precisamos do auxílio da escola, certo? Então, próximo slide. Então, vejamos. Bem antes de entrarmos na escola, já nos deparamos com pequenos problemas que envolvem a matemática e procuramos resolvê-los com recursos próprios ou aprendidos, fora da sala de aula, na maior parte das vezes, pouco convencionais. E eu reafirmo, dizendo que a cada situação que se apresenta quando a gente quer resolver isso, né, fora da escola, nós colocamos em jogo nossos conhecimentos e tentamos resolver essa situação, experimentando de diversas maneiras, observando os resultados, comparando nossas estratégias com os dos outros e buscando, pouco a pouco, uma maior instrumentalização para tentar solucionar esta situação, né? Isso fora da escola. Mas, passando para o outro, vamos lá. Com a entrada na escola, esse modo de fazer que a gente faz de uma maneira, numa situação normal de vida fora da escola, né? Esse modo de fazer é enriquecido com experiências e linguagens matemáticas especialmente planejadas para tal. E eu quero dizer o seguinte, que quais são essas experiências, essas linguagens? Então, veja, levantar hipóteses, observar regularidades, expor ideias próprias, né? Escutar os outros, a escuta é importante, né? Formular e comunicar procedimentos de resolução de problemas, confrontar, argumentar e procurar validar seu ponto de vista, antecipar resultados de experiência, refletir sobre os erros, buscar dados que faltam para resolver problemas, coletar e organizar dados para comunicá-los a outros. Isso são experiências que podem ser oferecidas na escola e que compõem aquilo que chamamos de fazer matemático, pois se assemelha ao modo de fazer do matemático. Então, isso é muito importante. A entrada na escola é muito importante para que as crianças possam desenvolver todas essas experiências e essas linguagens matemáticas. Passando para o outro, e agora a gente vai passar para a terceira parte. Vou entregar agora para a Lucimara, que vai conversar um pouquinho, e bastante, né? Pouquinho não, né, Lu? Sobre resoluções de problemas. É com você.
Obrigada, Diana. A gente resgata, então, um dos objetivos de hoje, que é trazer o campo aditivo, né, a resolução de situações-problema na nossa vida e na vida de todos os estudantes, sejam crianças, sejam adolescentes, sejam adultos, né, na EJA. Então, a gente vai refletir um pouquinho sobre algumas considerações e trazer também, logicamente, alguns conceitos, alguns pontos de partida e de entendimento para que a gente possa fazer das nossas aulas mais objetivas, mais claras, né, para que possamos ter um conforto e, supostamente, para que os nossos estudantes aprendam com um pouco mais de tranquilidade. Tá? Então, primeiramente, vamos entender o que é um problema. Segundo o SAEB, problema é qualquer situação que coloque um desafio real para o estudante, na qual ele não disponha de todos os conhecimentos necessários para resolvê-la, mas que, por outro lado, disponha de alguns conhecimentos que possa mobilizar para resolver o problema e lhe permita interpretá-lo e percebê-lo, esboçando algum plano para resolvê-lo. Isso também está contido na página 72 do SAEB, que nós estamos trazendo aqui como uma referência integrada, né, à BNCC e ao currículo paulista. Então, tudo se conversa e tudo se converge para essa mesma ótica. Diante dessa primeira explicação, dessa primeira temática aí, o que a gente vem entender sobre isso, né? Que o problema, ele não pode ser nem tão fácil, de modo a não se configurar como um desafio aos estudantes, mas também não pode ser tão difícil, de modo que sequer possa ser interpretado por eles. Bem, numa publicação de Echeverria e Pozo, que são dois intitulados aí, conhecedores da matemática, né, da didática da matemática, que está no livro Aprender e Resolver Problemas e Resolver Problemas para Aprender, afirmam que podem partir de uma definição já clássica de problema, que o identifica como uma situação que um indivíduo ou um grupo quer ou precisa resolver e para a qual não dispõe de um caminho rápido e direto que o leve à solução. Para Echeverria e Pozo, um problema se diferencia de um exercício. Vejam bem a definição disso, gente, é importante. Na medida em que, neste último caso, então no exercício, dispomos de e utilizamos mecanismos que nos levam de forma imediata à solução. Então, quando isso ocorre automaticamente, não é considerado um problema, e sim um mero exercício. Por isso, é possível que uma mesma situação represente um problema para uma pessoa, enquanto que para outra, esse problema não existe, quer porque ela não se interesse pela situação, quer porque possua mecanismos para resolvê-la com um investimento mínimo de recursos cognitivos e pode reduzi-la a um simples exercício. Então, de forma sintética, podemos dizer que a realização de exercícios se baseia no uso de habilidades ou técnicas sobreaprendidas, ou seja, transformadas em rotinas automatizadas como consequência de uma prática contínua. Então, vejam, trabalhar com situações-problema é uma alternativa interessante e destacada pelos autores como George Polya, que escreveu sobre a arte de resolver problemas. Ele salienta as diferentes etapas a serem vencidas pelos alunos. A Tamires, numa formação anterior, já trouxe essa citação, já trouxe essa discussão para que nós possamos sempre revisitá-la, relê-la, compreendê-la e olhar com outros olhos, né? Então, o que é necessário para que a gente possa trabalhar com situação-problema? Em primeiro lugar, compreender o problema, né? Eu mesma trouxe também numa das falas de formações anteriores que se a criança ainda não tem uma leitura compreensiva, ela supostamente não pode ler e muito menos compreender o problema. Ela não vai ter um ledor para ela eternamente. Então, é preciso que a criança compreenda o problema, ela conceba um plano de resolução, e isso
vai ser ensinado para ela rabiscar primeiro, e isso automaticamente vai passar para o plano cognitivo. Ela vai executar esse plano e vai refletir sobre o trabalho realizado. Então, em primeiro lugar, é necessário que as crianças compreendam o que está em jogo, né, que são as tais informações disponíveis ali escritas na situação, né, no problema em si, e a questão a ser respondida. Então, essas duas partes são consideradas partes-chave, a gente até pode dizer assim, né? Então, ela tem que ter todas aquelas informações importantes citadas no problema para poder trabalhar com essas informações, e aquela questão que vai ser respondida, porque a chave de todo o problema é respondê-lo. E a gente responde, seja ou com o cálculo mental, ou com o algoritmo, que é a conta propriamente dita, ou com desenhos, né, com a figura ali, o pictórico, que a criança se apoia no início de suas vivências. Então, é isso que está em jogo, né? Alguns alunos mais jovens, eles dificilmente serão capazes de explicitar um plano de ação. E não é nem necessário explicitar, né? Mas, em geral, eles acabam usando práticas de tentativas e erros. E é assim mesmo que a gente aprende, né? Mesmo assim, é interessante que nós, professores, estimulemos a reflexão sobre o trabalho realizado, o que vai ajudar a verificar se o procedimento está adequado ou não, né? Então, veja, não é nem o correto ou o errado, o equivocado. Esse procedimento se serve para aquela situação, problema ou não. Especialmente no caso dos conhecimentos numéricos, pesquisadores destacam que não se pode compreender as primeiras aproximações das crianças com o conceito de número sem fazer o uso da resolução de problemas. Então, vejam que não tem como desassociar os números de situações problema. Eles caminham juntos, eles precisam ter essa inter-relação, né? E eles precisam ser processados automaticamente no transcorrer da aprendizagem. Bem, vejam que aqui nós trazemos dois exemplos de, talvez, né, uma situação problema e talvez um exercício, como foi colocado na fala anterior. Para muitos, a primeira situação é um mero exercício ou é uma situação problema. Na segunda, é uma situação problema para uns ou é também um mero exercício para outros, tá? Bom, nós vamos dar continuidade aqui à atividade de contagem, né, que é um procedimento bastante eficaz na resolução de situações problema. Então, de novo, né, um pouco repetitiva, a gente não abre mão dos números para poder resolver situações problema ou resolver problemas, como na maioria das literaturas são trazidas assim, né, as duas escritas. Então, a gente vai pensar aqui que é bastante comum que crianças e até muitos adultos relacionem aprender matemática com aprender a fazer contas, né? Muitas crianças desenvolveram e desenvolvem ainda habilidades algorítmicas, que são aqueles procedimentos de cálculos, muito mais do que habilidades de resolução de problemas. Então, fazer continhas é mais rápido do que fazer problemas, né? Pensa-se assim e visualiza-se assim. Mas muitas delas também conseguem resolver problemas envolvendo situações aditivas simples, como as ações de juntar, ganhar, perder, com ou sem auxílio de objetos e registros escritos. Principalmente no primeiro ano, a gente, e na educação básica infantil, né, no ensino infantil, a gente também faz muito uso da oralidade para a resolução de situações, problemas bem primárias. E as crianças conseguem sim. Mas, por outro lado, a coordenação da ação de resolver o problema e contar constitui um procedimento bastante eficaz na resolução de situações problema e merece uma atenção especial no início da escolarização. Então, vejam lá. Segundo o Hantia, lá em 2000, nós necessitamos desenvolver algumas habilidades. São elas:
começar a contagem a partir de qualquer ponto arbitrário, da série numérica. Então, por exemplo, contar a partir do 6. Aqui eu vou resgatar a importância do quadro numérico ou de quadros diversos numéricos que deverão ficar expostos na sala, em paredes da sala de aula, ou na contracapa do caderno, ou um quadro numérico móvel que a criança possa deixar dentro de sua bolsa, dentro, né, no meio do seu caderno. Então, a exploração do quadro numérico, não digo contá-lo todos os dias na mesma sequência, mas explorá-lo e observando as regularidades que ele contém, que ele apresenta, quadros numéricos pequenos a princípio, né, do 1 ao 50 ou do 0 ao 50 para as crianças bem pequenas, depois abarcando aí até a centena, depois só dezenas cheias. Existem milhares de quadros numéricos para a gente construir e para a gente explorar. Então, aqui vem um exemplo de contar a partir de determinado número. Então, é aquela brincadeira, né, de contar já na cabeça, deixar guardado na cabeça aquele tanto, né, aquela quantidade, e começar a contar a partir do próximo número que vem, que seria o mais um, diante daquele monte que já está na cabeça. Um outro exemplo é identificar o último objeto contado como cardinal, que expressa a quantidade total sem necessidade de contar os objetos novamente. Então, é também muito ligado ao primeiro exemplo, né? Então, eu já tenho um montante e eu vou contar a partir daquela nova adição de elementos, eu não preciso recontar o que eu já contei num passado tão recente. Um outro exemplo é estender a contagem iniciada do primeiro conjunto ao segundo conjunto, de tal forma que o primeiro objeto deste seja considerado o número seguinte da sequência da contagem. Então, um exemplo bem clássico na adição de um conjunto de 3 lápis, por exemplo, com um outro de 4 lápis, a contagem se daria 1, 2, 3, que é o primeiro conjunto de elementos, e vai ser seguida pelo 4, 5, 6 e 7. Tá? Bem, algumas estratégias, né, a gente tem aqui como trazer para vocês, que é resgatada, na verdade, através de própria Orrantia e na fala de Fayol, que é um estudioso também de 96, que com o tempo e à medida que se interagem com diferentes situações, as crianças, os estudantes em geral, eles vão desenvolvendo estratégias de contagem mais sofisticadas, abstratas e eficientes, tais como as necessárias para a resolução de problemas aditivos. Então, aqui vem algumas estratégias unindo agora a adição, né? Então, a contagem antes, observada por Orrantia, agora trazendo através do olhar de Fayol. Então, a gente tem algumas estratégias. Então, contar todos os elementos, contar a partir do primeiro, então, reter os 5 na memória, na adição de 5 mais 6, e contar apenas os restantes, os 6, 7, 8, 9, 10 e 11, por exemplo. Contar a partir do maior é uma estratégia também nessa mesma adição, 5 mais 6, então, existem professores, né, que ensinam esse método de guardar, então, o maior na cabeça e contar, seja nos dedos ou com materiais manipuláveis, o menor número. Então, retém o 6, em 6 mais 5, e contando os restantes até chegar, né, na soma total aí. Usar fatos derivados em 5 mais 6, efetuando o cálculo 5 mais 5 mais 1, né, que vai ser 10 mais 1, que vai dar o total 11. E recuperar fatos básicos da memória, lembrar fatos memorizados como o da tabuada, né? A tabuada a gente bem sabe que tem toda uma construção por trás dela, mas que num dado momento da nossa vida a gente vai precisar decorá-la sim. Bem, nós não podemos deixar de lado aqui as habilidades que estão sendo envolvidas nessa nossa conversa, nesse nosso início, né, de conversa dos campos conceituais, campo aditivo hoje ganhando aí o local, né,
a luz maior. Então, nós vamos trazer algumas habilidades essenciais, destacando a resolução e a elaboração de situações, problemas de adição e subtração o tempo todo, né, nos 5 anos dos anos iniciais. Então, vejamos aqui que desde o primeiro ano, nós vamos ter a resolução e a elaboração de situações, problema de adição e subtração no segundo, no terceiro e no quarto bimestres. Então, é a habilidade 8 que está sendo trazida aqui, destacada aqui, e a gente vê que na descrição tem o significado de juntar, acrescentar, separar, retirar, e as crianças podem ter o auxílio das imagens, de materiais manipuláveis, elas podem se utilizar das estratégias pessoais, das maneiras mais diversas de registros, tá certo? O que a gente pode também trazer aqui como um destaque, né? Os significados, eles vão sendo um pouco mais restritos, né? Eles são ainda bem primários, como esse de juntar, acrescentar, separar, retirar, que é assim que começa mesmo, né? E a gente vai notando que o foco está na resolução e, em dados momentos, na elaboração, que foi também uma conversa que a gente já trouxe em ATPCs passadas. No segundo ano, a gente também encontra a resolução e a elaboração de situações, problemas de adição e subtração no primeiro e no segundo bimestres. É a habilidade número 6, né, que vem trazendo aí uma magnitude maior de números com até 3 ordens, né, e nos mesmos significados de juntar, acrescentar, separar, retirar, e as crianças vão se utilizando novamente de suas estratégias, sejam elas convencionais ou não, dos registros pessoais, dos desenhos, dos materiais manipuláveis, né, e a gente já vai observando aqui que elas precisam se desvincular um pouco, né, do oral e ir mais para o escrito. O oral continua, mas o professor tem que investir um pouco mais na forma escrita. Quando a gente olha para o terceiro ano, também vamos encontrar, né, as situações diversas aí de resolução e de elaboração de situações problema, mas aqui a gente já vai ter um diferencial. Eles vão aparecer no primeiro e no segundo bimestres com a ideia, olha, aumentou um pouquinho, então vejam o grau de dificuldade, né, no espiral que a gente tanto fala. Então tem juntar, tem acrescentar, tem separar, retirar, comparar e completar quantidades. Então vejam que aqui a gente já vai ter um significado um pouco mais amplo, né? Trazendo aqui embaixo, se a gente olhar para o objeto de conhecimento, né, uma amplitude também para multiplicação e divisão, que não é a nossa conversa de hoje, mas as crianças vão sendo provocadas para fazer cálculo mental e escrito, né, para aprenderem esses procedimentos, e a gente também vai trazer para elas o cálculo exato e aproximado, que eles precisam ter essa noção, esse procedimento na vidinha deles, para poderem usar depois na vida cotidiana, né? Muitas vezes nós estamos no mercado, por exemplo, a gente não vai usar uma calculadora para saber se o dinheiro que está na carteira vai ser utilizado todo, se vai dar ou se vai faltar para comprar alguma coisa. Então nós vamos arredondando alguns valores, aproximando alguns valores, né? E isso precisa ser ensinado. As crianças não aprendem isso por osmose ou por um clique, né, de dedo. É o professor o responsável por ensinar isso às nossas crianças, né? Somos todos nós os responsáveis. Olhando um pouquinho para o quarto ano, nós continuamos com o campo aditivo. Aqui vão aparecer as resoluções e as elaborações de problemas, né? Sempre com os números naturais até então. Na habilidade 3, no primeiro, no segundo e no quarto bimestres. E vejam que aqui a gente tem também, né, novamente o foco nos cálculos e nas propriedades. Aqui a gente tem a comutativa, a associativa, o elemento neutro, o fechamento, né, a gente não fala nada
nomenclaturas para as crianças, mas nós, professores, nós profissionais, temos que ter em mente que toda essas propriedades, né, significam para as crianças um avanço na aprendizagem dos cálculos, e eles estão contidos ali, né, no cálculo mental, no cálculo mesmo com as continhas, que a gente denomina como algoritmos, né, nas estimativas. Então, é todo um bojo que vai se alargando ao passo que as crianças vão passando de ano a ano, né, vão experimentando essas experiências aí de adição e de subtração. E, por fim, nós olhamos para o quinto ano, essas resoluções e elaborações continuam, né, no primeiro e no quarto bimestres, é a habilidade número 7, e vejam que aqui vem aquela ruptura, vem aquele choque, porque além do desenvolvimento dessas situações problema de campo aditivo, contendo, né, adições e subtrações, nós vamos nos deparar, além dos números naturais, com os números racionais. Então, esse é o tropeço aí, esse talvez seja o dificultador para as crianças que até então olhavam esse número natural, como ele se revela, e agora tem que aprender um número racional, né, cuja representação é decimal e ela é finita, e as crianças vão começar a explorar um outro tipo de número, eles vão se deparar com problemas mesmo a ser resolvidos, né, mas com todo o apoio aí dos materiais que a Secretaria vem disponibilizando, com todas as formações que nós estamos perpassando pela EFAP, aqui pela diretoria, e vocês mesmos com os professores coordenadores na escola, a gente pensa que isso vai se tornando algo um pouco mais flexível, um pouco mais entendido e um pouco mais suave para a vidinha das crianças. Tá certo, gente? Bom, a gente passa agora, né, para a atividade 4, onde a gente vai olhar um pouquinho para categorização de situações problema, né, que a gente sabe que dentro desse bojo aí do campo aditivo existem algumas ideias contidas, né, nessas operações e que são características dos enunciados, mas a gente ainda ouve, né, de crianças que chegam à escola, de crianças que já estão na escola, a gente ouve na família, não importa, né, é muito comum escutar, né, a continha é de mais ou é de menos que eu tenho que fazer para esse problema, né, é uma célebre pergunta aí. Então, que conta eu tenho que fazer? Muitas vezes eles perguntam, né, é de mais ou é de menos esse problema? Então, a gente vai explorar um pouquinho isso, a gente vai observar algumas situações que, por procedimentos próprios, tem gente que faz pela adição, tem gente que faz pela subtração e consegue ter um final correto daquela situação, né? Então, muitas vezes a gente traz como uma regra, é de mais ou então é de menos, mas a gente se depara com crianças aí permeando alguns caminhos, né, que não é aquele dito, para poder chegar na resolução e numa forma eficaz de resolver aquela situação problema. Então, a gente vai ver agora aqui algumas situações problemas onde os estudantes presenciam saber mais do que fazer contas, né, eles precisam saber mais sobre o que está escrito do que simplesmente fazer as contas, e a gente vai tentar compreender aí os conceitos que estão envolvidos nessas operações, tá? Antes, porém, a gente vai resgatar uma ideia, né, que já veio também de uma outra formação, uma formação anterior a essa, que Verneau, lá em 2009, já traz para nós, né, uma afirmação onde conceitos não podem ser compreendidos de modo isolado, né, mas sim a partir de campos conceituais. Então, vamos entender hoje um pouquinho mais sobre o que são esses campos conceituais, né? Isso implica em considerar conceitos como, por exemplo, de adição e subtração, envolvem e são envolvidos por situações, estruturas, operações de pensamento e representação que se relacionam entre si. É isso que compõe um campo conceitual.
tá, gente? Então, a adição e a subtração acabam fazendo parte de um mesmo campo conceitual que é denominado aditivo. Então, em muitos livros ou até revistas pedagógicas, nós vamos encontrar uma denominação de operações irmãs, né? Que é a tal continha de mais ou a continha de menos. Elas caminham juntas, né? Elas precisam estar juntas para que os estudantes e as pessoas em si tenham, né, o aparato dessas operações para resolver as situações que lhes são colocadas à frente. Bom, nós vamos então observar agora algumas dessas ideias que são envolvidas nas situações do campo aditivo, né? Elas são de transformação, ora positiva, ora negativa, né? Transformação positiva nós vamos somar, transformação negativa nós vamos subtrair. Nós temos a ideia de combinação ou composição de medidas, dependendo também do livro ou do aporte teórico que nós temos em mãos, mas combinação ou composição é a mesma coisa. Então, se eu estou falando de uma situação, problema de composição, tem gente que fala, nossa, mas não é combinação? Sim, é a mesma coisa, tá? Então, combinação de medidas ou composição de medidas. Nós temos também a ideia de comparação e, por fim, nós temos a ideia em que há mais de uma transformação, né, ou composição de duas ou mais transformações. É assim que vem escrito na literatura também. Então, nós vamos lidar hoje com essas 4 ideias, nós vamos tentar clarear um pouco mais, falar um pouco mais sobre elas, porque cada vez que a gente fala um pouco mais sobre elas, a gente aprende mais sobre as características que elas carregam, né? Elas têm uma vidinha própria. Então, a gente consegue identificar uma situação problema, nós professores, tá, gente? Não é para colocar lá na lousa ou na aula remota. Hoje nós vamos fazer 5 situações problemas de combinação, de jeito nenhum, né? Então, nós é que temos que ter essa visão para que possamos oferecer uma gama maior e uma gama toda misturada de ideias e não só ficar focada numa. Então, a gente tem aqui um exemplo, né? Uma criança de 7 anos, ela realizou essa situação problema, muito tranquila, né? Muito clássica, na verdade. Então, ela traz o seguinte enunciado. Em um vaso, há 8 rosas, 3 são vermelhas e as outras são amarelas. Quantas rosas amarelas há no vaso? Então, vejam que aqui a criança se apoiou, né, no desenho, que a título de curiosidade é uma representação pictográfica, né? Ela faz o desenho do vaso, ela faz as flores, aí as rosas, ela pinta de amarelo, ela pinta de vermelho, né? Mas vejam que ela também se apoia nos números que ela já conhece, ou olhando para o problema, né, tendo ali como base aquilo que a gente já falou ali atrás de Fayol e Orrantia, né, então ela se baseia nos dados que estão descritos ali no enunciado da situação problema, então ela traz esses números, ela inclusive ousa a escrever, ela usa o apoio das palavras, ela escreve rosas vermelhas, né, rosas amarela, e ela responde à situação problema com um algoritmo, né, com uma continha. Então, eu acredito que aqui o professor deixou a criança bem à vontade para fazer da maneira mais confortável possível, e a questão é, ele não precisa saber se é de transformação, de combinação, de comparação, ou de 2 ou mais transformações, mas a criança resolve, né? Mas o que nós, professor, devemos saber? Que tipo de problema é esse? Que ideia esse tipo de problema traz, né? Então, se fosse ao vivo, a gente ia poder até fazer um chat aqui, como o Centro de Mídias faz, né? Como a EFAP vem trazendo para nós. Ou se a gente fosse trabalhar também com Mentimeter, né? Que a gente também poderia trazer as ideias escritas e projetando, mas os nossos recursos, né? Não são tão avançados assim. A gente está fazendo uma filmagem caseira, mas pensando, né, olhando para essa situação, a gente também pode se responder para nós mesmos. Que ideia será que está embutida nisso aqui? Né? E a gente, então, ousa, né, a deixar aí alguns segundinhos para se pensar e a gente aponta.
né, é uma situação, problema de combinação. Então, veja, a situação traz a combinação de rosas vermelhas e de rosas amarelas num montante dentro de um vaso, né, numa situação própria. Não tem nada que veio de fora, nem que foi perdido, nem que foi cortada, nem que foi comida. Então, vejam que tem uma característica própria, tá? E a gente traz aqui alguma coisa que sugere, né, que traz um apoio para vocês, professores. Então, problemas desse tipo, né, situações desse tipo, são problemas em que duas ou mais medidas, né, então, no caso aqui são as quantidades das flores, elas se combinam, elas se compõem para formar uma terceira medida. Então, as rosas vermelhas e as rosas amarelas, elas vão se compor no vaso para formar a medida 8 aqui no caso, né, que é a soma delas, tá bom? Então, a característica dessa situação é justamente essa. Ninguém veio de fora, ninguém foi perdido, não aconteceu nada distante disso. Então, é uma situação meio que estática. Ela está posta e eu só preciso organizar esses dados que estão na situação descrita. Tá certo? Bom, a gente traz uma espécie de bônus agora. A cada ideia que a gente vem apresentando, a gente vai trazer uma espécie de bônus para vocês, professores, que ficarão à vontade aí para utilizar ou não nas aulas presenciais e nas aulas remotas, que a gente teve todo o cuidado de pesquisar e trazer aqui algumas sugestões, tá? Então, a gente vai apresentar um jogo, né? Um jogo muito simples, muito tranquilo, que a gente olhando fala, mas que jogo é esse, né? Mas para as crianças, elas se envolvem, elas gostam, elas se alegram. E, de novo, né? É no brincar que, por trás desse brincar, tem todo um objetivo do professor e ele vai, então, alargando esse conhecimento que ele está começando a aprender, começando a explorar, né? Então, aqui, a gente traz um jogo chamado Comprando Fichas, não é nada com material difícil de se utilizar, pelo contrário, é tudo feito por nós mesmos, né? Nós vamos ter aqui a necessidade de 2 dados, com cores diferentes, e adaptados com as faces 1, 2, 3 para um dado, 1, 2, 3 no outro dado, né? Então, ao invés de ir até o 6, ele vai até o 3 por 2 vezes. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3 nas faces do primeiro dado. 1, 2, 3 e 1, 2, 3 nas faces do segundo dado. 12 fichinhas, 12 pedacinhos de papel, né? São 2 participantes, 2 jogadores que vão fazer essa brincadeira aqui. Pode ser a professora e um aluno, podem ser 2 coleguinhas também jogando e a professora só mediando, só lendo ali a regra do jogo, talvez, e eles fazendo o jogo para alicerçar um pouco mais a ideia da composição, ou composição, como queiram denominar, tá? Então, o jogador, na sua vez, lança os 2 dados, e a seguir, ele compra a quantidade de fichas correspondentes a cada dado. Após a compra das fichas, calcula o total das fichas compradas, somando-as. Registra o total de cada rodada na tabela de pontos, que é esse quadrinho abaixo aí, e o ganhador é aquele que, ao final de 3 rodadas, comprou o menor número de fichas. Então, a gente sempre brinca, né, com a quantidade maior, com quem tem mais números, mais dados, mais elementos. Aqui é o contrário, é quem ganha, é quem tem menos, né? Então, vai ficar um bônus aí para vocês oferecerem às crianças, né? No momento que estiverem apresentando a ideia de combinação, nas situações problema, e fiquem tranquilos que, ao final da nossa apresentação, quando o comunicado seguir para as escolas, através do professor coordenador, o modelo desses dados vão permanecer no Google Drive, né? A nossa equipe vai deixar o Google Drive, além do modelo, né, dos dados e de outros objetos que vão aparecer aqui nas demais apresentações. Nós também vamos deixar um texto bem bacana, que a gente acha que dá um aporte melhor para as discussões internas, tá? Então, fiquem tranquilos que modelos dos dados e outros elementos de jogos que vão aparecer aqui ficarão disponíveis no Google Drive do comunicado que vai seguir para as escolas
Então, peçam aos seus professores coordenadores que eles terão acesso a esse comunicado, tá? Bem, nós vamos agora observar um pouquinho, né, que depois que a gente joga, depois que a gente apresenta o jogo para a criança, a gente precisa conversar sobre, né, precisa problematizar essa situação de jogo, porque não é o jogo pelo jogo, né, aqui não é o jogo lazer que está à nossa frente, à frente das crianças, né, é um jogo para se aprender. Então, já que as crianças brincaram, jogaram, né, aprenderam algumas coisas, nós, professores, temos que colocar para eles algumas situações agora de pensar e responder. Então, um exemplo clássico disso é, veja as fichas que Ana comprou na primeira rodada. Então, tem ali na mãozinha da Ana algumas fichinhas, a gente tem que descobrir o número que caiu no outro lado do dado. Então, a gente olha para um primeiro dadinho, tem número 3, no outro dadinho é a incógnita para a criança descobrir. Ela vai descobrir contando as fichinhas da mão da Ana, tá? E uma segunda oferta aí de problematização, né? Aqui tem a visualização, né, da questão a ser provocada aí nas crianças. E aqui a gente olha uma segunda problematização, né, uma reflexão que a gente faz após o jogo, que é muito baseada naquilo da Ana também, né, do exemplo anterior. Então, João jogou os dados e comprou 4 fichas. Vejam lá na mão do João as 4 fichas. Quando ele joga os dados, ele vê 2 num dadinho, e agora a questão é, descubra o número que caiu no outro dado, né? Então, as fichinhas da mão do João, e o que será que caiu ali no dadinho azul, tá? Bem, partimos então para uma outra ideia agora, que de novo, né, as ideias ficam aí colocadas ao lado, a gente vai observar uma situação problema, onde a Aninha tem 3 pacotes de figurinhas, ganhou 4 pacotes de sua avó, quantos pacotes tem agora? Então, vejam que o enunciado já traz uma característica diferente do enunciado anterior, onde as rosas já estavam postas lá e a criança precisava observar cor de uma, cor de outra, mas aquela natureza, né, das somas eram só de rosas, né? Elas já estavam postas ali. Aqui haviam figurinhas e chegaram mais figurinhas. Então, a gente ousa perguntar, né, que ideia será que está associada a esse tipo de situação-problema? E vejam que ali na própria ilustração, a gente já traz uma pista, né, que no estado inicial eram 3 pacotes de figurinhas, houve ali uma transformação, que foi ganhar mais 4 pacotes, né, apesar da palavra mais não estar colocada ali, mas quando a gente ganha mais coisas sempre. E o que é que ficou aí no estado final? O que é que resultou, né, de 3 que tinha e de 4 que ganhou? Então, a gente tem a ideia de transformação simples, né, uma transformação positiva, e a gente traz a característica cá embaixo. São problemas em que algo mudou, uma quantidade aumentou ou diminuiu, enfim, ocorreu uma transformação. Aqui a gente envolve, né, a ideia de acrescentar na adição ou de tirar na subtração. E haverá sempre uma relação temporal. Vejam que ganhou, né? Ganhou é o tempo aí que está sendo mudado, não é o tempo presente. Então, é uma característica que a gente deve notar quando a gente for oferecer situações problema, né? For oferecer as diversas situações problema. Aqui, a gente também traz, né, uma espécie de bônus, onde é um outro exemplo, Zeca tinha 7 bolinhas de gude e deu 3 para Luiz. Quantas ele tem agora? Então, do mesmo jeito, né, vejam que o verbo ali, ele faz todo sentido e toda mudança para que a ideia seja diferente da combinação primeira apresentada, né? O estado inicial, 7 bolinhas que estão dispostas ali,
a transformação, né, quando ele dá as 3 para o Luiz, e o estado final. Então, das 7, ele dá 3 para o Luiz, ele fica com 4, né? Então, inicialmente, as crianças desenvolvem esquemas de juntar, separar e correspondência 1 a 1, independentemente dos outros. Isso lhes permite dar uma situação, contar, né, com situações mais simples. No entanto, o avanço no processo de compreensão das relações aditivas envolve coordenar esses esquemas, reconhecendo a relação inversa que existe entre adição e subtração, e numa fase posterior, coordená-los com a correspondência 1 a 1. Isso quem traz para nós é a professora Terezinha Nunes, que escreveu muita coisa, tem livros editados sobre resolução de problemas, né? Então, as crianças podem resolver o problema contando, né, as 7 bolinhas, depois ela tira essas 3, ela separa, né, desse primeiro conjunto de 7, então ela transforma esses 7, né, em 4. Então, a gente vai observando no dia a dia, nas experiências que as crianças vão trazendo e vão desenvolvendo entre os pares e até mesmo sozinhas, né. A gente traz para vocês, né, agora aqui, uma outra ideia, né, a gente vai pensar numa criança que também desenvolve aqui uma estratégia, né, de fazer uma relação entre os carrinhos. Então, o enunciado traz: João tem 7 carrinhos e José tem 4. Quantos carrinhos João tem a mais do que José? Então, vejam que ao desenho, ele vai fazendo a ligação dos desenhos, e aqueles desenhos que não têm a relação bionívoca, né, que a gente conversa, que a gente fala, né, com outros carrinhos, é a resposta do problema. Então, ele se apoiou novamente aqui, né, no pictórico, e pintou, né, fez a ligação. Tem também o apoio do número, que ele já conhece, que ele já tem alguma experiência, isso a gente nota, e a gente, né, questiona aqui que ideia será essa, né, em que a criança tem que fazer esse tipo de relação, estabelecer essa relação com o que se há e com o que se tem a mais. É uma das, na minha opinião, uma das ideias mais fáceis de se identificar, que é a ideia da comparação, né. Aqui, o que a gente observa, né? Ela tem como característica que é um problema que envolve uma relação estática também, né? As medidas estão aí postas e é preciso fazer uma comparação entre elas. Então, fica também como um alerta nosso aí, né? Que problemas como o do primeiro exemplo, eles são resolvidos de modo intuitivo por crianças, desde bem pequenas. Mas o segundo possui um grau de dificuldade, uma vez que a operação que conduz à solução não está explícita no enunciado do problema. Então, o Juan usou a correspondência, né, essa criança aí, ela usou a correspondência 1 a 1 para resolver esse problema. Ela desenhou carrinhos, né, que estão pedidos ali, que na verdade é de João, e os carrinhos de José. E aí ela vai fazendo aquela correspondência para ver o que é que sobra ali sem corresponder e encontra o resultado ou a resposta da situação problema, tá? Aqui a gente olha, né, a mesma situação problema, mas a gente olha um avanço, né, a gente tem um ganho aqui. Arthur, diferentemente do Juan, ele não desenha carrinhos. Então, vejam que lá o primeiro garoto, ele se sustentou, se apoiou na representação pictórica. Aqui existe a representação simbólica, né? Por incrível que pareça, é um avanço, é um ganho para o menino Arthur, né? Ele não precisa dos carrinhos, ele faz com pauzinhos. E a gente acha que pauzinho e carrinho é a mesma coisa. Não são, né? E vejam o que é que que essa primeira experiência aqui do Arthur traz para ele, né? Ele usou o mesmo esquema, né? Só que com os risquinhos para evidenciar que se correspondiam, mas de uma maneira diferente da do menino Juan, lá dos carrinhos, né? Ele começa a fazer a correspondência 1 a 1
ele vai verificando que três risquinhos a mais foram necessários, né? E ele vai usar aqui, notem, o sinal de mais. É um avanço também, é um avanço cognitivo, né? É um pensamento além do menino anterior, que só se apoiou em ligar os carrinhos. Aqui a gente já encontra, né, um apoio aí nas quantidades, mas também no sinal de mais. Então, é um avanço. E fechando, né, essa ideia aqui dessas duas crianças, eu trago também uma citação da professora Terezinha Nunes, que se desejamos promover o desenvolvimento conceitual das crianças em adaptar essas situações de adição e subtração, devemos ajudá-las a estabelecer uma conexão entre as duas coisas que elas já conhecem. Elas já sabem como comparar usando correspondência termo a termo. E elas já têm um conceito de adição e subtração relacionado a situações de transformação. Elas podem coordenar esses dois itens de conhecimento, sua compreensão de adição e subtração, e se tornará muito mais poderosa ao passo que essas situações forem sendo apresentadas a elas. Bem, nós partimos agora, né, para... tem aqui a identificação, né, dessa ideia. Então, é um problema que envolve também a relação estática entre ambas, e a gente parte agora para a citação final da professora Terezinha, que sugere uma outra estratégia para ajudar as crianças no sentido de poder desenvolver, né, poder resolver, melhor dizendo, situações, problemas de comparação, ajudando as crianças a pensarem sobre quantos tem a mais. Então, são questões que a gente vai levantando para as crianças dentro da situação problema, né? E aí ela pede que solicitemos que relacionem os números envolvidos num problema a partir de uma ação, reformulando a pergunta do problema. Então, por exemplo, quantos carrinhos temos que dar a José para que ele fique com a mesma quantidade que João? Então, pensando dessa forma, o problema se torna semelhante a um problema de transformação desconhecida, né, que é o 4 mais alguma coisa que vai dar 7, tornando-se mais fácil de ser resolvido por envolver uma informação mais precisa em relação à ação a ser realizada. Mas, voltando, ele continua sendo um problema de comparação. Tá? Bom, a gente olha agora, né, para um bônus aí, para um novo jogo, para completar a ideia de comparação. O jogo se chama Quantos Faltam para 6, um jogo muito tranquilo também, pode ser adotado aquele mesmo dado do jogo anterior, né, um dadinho aqui está descrito como azul, mas pode ser qualquer dado. Ele tem também as mesmas pintinhas do jogo anterior, só que aqui, agora a gente vai precisar de uma quantidade maior de fichas, né, 24 amarelas e 24 azuis. E 4 cartelinhas como essa que está sendo colocada aqui de modelo. Também a gente vai precisar de um número maior de jogadores, né? Pode ser a professora e mais 3 crianças, ou podem ser as 4 crianças e o professor mediando, né? Realizando, inclusive, a leitura da regra do jogo. Então, aqui a gente tem que cada jogador pega uma cartela, 6 fichas azuis, 6 fichas amarelas, e o dado vai indicar quantas fichas azuis devem ser colocadas na cartela a cada jogada. As fichas amarelas devem ser usadas para preencher os espaços restantes da cartela. O primeiro jogador lança o dado e preenche a cartela com o número de fichas azuis, correspondentes ao número que caiu no dado. A seguir, completa a cartela com as fichas amarelas. O número de fichas amarelas necessário correspondem à sua pontuação na rodada. Se no dado cair 6, toda a cartela deverá ser preenchida com as fichas azuis e o jogador não marcará mais ponto. Ganha a rodada quem completar a cartela com o maior número de fichas amarelas. Então, a gente traz também, né, a situação de problematização. Então, lembrando, não é o jogo para se divertir apenas, né, mas é um jogo para pensar, é um jogo para aprender e é um jogo para refletir.
Então, o professor pode trazer aí a problematização. Então, preencha as cartelas dos jogadores. Então, quem jogou, quem ganhou a primeira rodada, né? Aqui vem uma discriminação dos dados ali com a pergunta: quem é que ganha a primeira rodada diante das regras do jogo, né? Então, vai refletir com as crianças aí, quem responde quem tem mais, por que quem tem mais, ou quem responde quem tem menos, por que quem tem menos, e está totalmente ligado à regra do jogo, né? Outro exemplo: Maria fez 2 pontos na primeira rodada e nas outras 2 não fez nenhum ponto. Que números caíram nos dados jogados por Maria? Então, a primeira rodada já aparece ali as pintinhas do dado. Mas e na segunda e na terceira? Então, são questões que a gente vai levantando com as crianças, vai dando pistas para as crianças, mas não responde nem as conduz, né? Elas é que têm que descobrir. Bom, a gente olha ainda para um terceiro momento de problematização. Desculpem, para mais um bônus, né, da comparação, onde a gente traz aqui o jogo corrida dos carrinhos, né? A gente vai precisar do dado adaptado, aquele mesmo dado inicial, lá do primeiro jogo, e um carrinho, né? Mas na verdade não é um carrinho propriamente dito, são peões feitos também de papel, e como eu disse, os moldes desses peões, desses elementos para se jogar, ficaram disponíveis como modelo no Google Drive, que a gente vai oferecer no comunicado a ser encaminhado para as escolas. Aqui a gente vai precisar de 5 jogadores e professor jogando, né, ou professor mediando, vai ler a regra do jogo, vai esclarecer direitinho. Cada jogador escolhe uma pista e um carrinho, né, na verdade é o peão, né, no lugar do carrinho, o conezinho, né, eu estou falando peão, mas é um conezinho de papel, colocando-o na casa da largada. O jogo inicia com o primeiro jogador lançando o dado e avançando o número de casas sorteado no dado. O peão que permite atingir o final da pista da casa da chegada é o vencedor do jogo, né? Então, é bem bacana, é bem gostoso. O único, não digo problema, mas o trabalho aí é de fazer, né, esse tabuleirozinho, essa pistinha aí, para que as crianças possam jogar, né? Mas elas mesmas podem ser as criadoras dos seus tabuleiros, elas podem criar, né? Podem inventar esse tempo remoto. Bom, aqui a gente tem a situação de problematização, onde a gente vai questionar aí, fazer, né, umas 5 perguntas às crianças e finalizando já, né, a ideia da comparação. Então, numa delas, o carrinho de Maria está na casa 3. Quantas casas faltam para que chegue na casa 10, ao final da pista? Numa segunda proposição, o carrinho de João está na casa 5 e o carrinho de José na casa 8. Quantas casas João está atrás de José? Então, eles vão olhando para as pistinhas e vão comparando, né? Uma terceira questão, Luiz está na casa 4 e João está na casa 9. Quantas casas João andou a mais do que Luiz? Então, de novo, olha para as 2 pistinhas, para os 2 carrinhos e contam, né, a diferença entre elas aí. Luiz ganhou o dado Luiz jogou, desculpem, o dado e avançou para a casa 8. Em qual casa ele estava se no dado caiu 4? Então, vejam que são questões que as crianças precisam parar, pensar, analisar, né? E o professor vai mediando essa conversa. E uma 5, né, a quinta questão aí, que o professor também pode disparar na sistematização, né, na problematização de quando oferece o jogo. E, na verdade, essa quinta aqui não tem o apoio visual, né, é um desafio muito maior, só tem a questão colocada, mas as crianças arrumam alternativas, né, se apoiam em alguma coisa, seja do pensamento, ou seja concreta, para poder responder. Bem, nós vamos agora olhar para a última ideia, né, que não vai ser tão difícil assim se eu questionasse a vocês, que ideia será essa que a gente vai trazer, né,
Então, uma situação muito comum é Pedro iniciou uma brincadeira com algumas figurinhas. Perdeu 8 na primeira partida do jogo e, na segunda, perdeu outras 4. Quantas figurinhas Pedro perdeu? Então, a gente já vê que é um problema que tem mais de uma transformação, né? E tem características próprias também. É uma situação, problema um pouco mais elaborada do que as demais, então ela é um pouco maior do que as demais, a gente já visualiza isso e já meio que, né, lembra que pode ser uma transformação que não é simples, né, ela é composta, e aqui os problemas podem variar de acordo com as transformações. Então, ora pode ser positiva, ora podem ser negativas, né? Podem ser 2 transformações positivas, 2 transformações negativas, ou ora uma positiva e ora uma negativa, né? A gente traz a característica aqui embaixo, né? Nesse tipo de situação, a gente muitas vezes não precisa dar uma resposta, né? Tudo bem que aqui quantas figurinhas Pedro perdeu, a pergunta está posta, mas em algumas situações a gente não se depara com uma pergunta propriamente dita na situação problema. Por quê? Porque o que se quer saber é o que está lá no miolo desse problema, tá? Então a gente traz 2 outros exemplos, né, 2 outras situações que ajudam aí a compor, né, essa transformação onde há mais de uma, né, mais de uma transformação, ou composição de suas transformações. Pedro perdeu 7 figurinhas na primeira partida de um jogo e ganhou 5 na segunda partida, terminando o jogo com 16 figurinhas. Com quantas figurinhas Pedro iniciou o jogo? E um outro exemplo, na primeira partida, Pedro perdeu 8 figurinhas e na segunda perdeu mais algumas. No total, Pedro perdeu 13 figurinhas. Quanto ele perdeu na segunda partida? Então, vejam que é uma situação que ela precisa ser oferecida ao longo de um período após o oferecimento das demais que nós vimos anteriormente, né? Não é assim, esgotar as de composição, esgotar as de comparação, esgotar as só de transformação positiva ou só de transformação negativa, mas essa daqui precisa vir após a exploração de todas as outras. Por quê? Ela é um pouco mais complexa, né? Ela vai precisar de, muitas vezes, 2 adições ou 2 subtrações, ou uma adição e uma subtração, né? Não necessariamente nessa ordem. Enfim, a gente já vai partindo, né, para o encerramento dessa nossa conversa, desse nosso encontro, da nossa TPC, trazendo algumas considerações. Então, é necessário explorar toda essa diversidade de tipos de problemas, né, que é a categorização, seja no ensino remoto ou híbrido, para que os estudantes se familiarizem com os diferentes tipos, podendo relacionar problemas já conhecidos e discutidos durante as aulas com os novos problemas que terão que enfrentar. É preciso propor problemas em que os estudantes sejam convidados a calcular, mesmo quando ainda não dispõem de uma solução convencional. No entanto, não basta propor problemas e mais problemas. É preciso organizar momentos em que os estudantes possam confrontar as diferentes estratégias utilizadas, explicar as propriedades nas quais se apoiaram, observar regularidades e formular regras gerais sobre as operações, ainda que provisórias, e, finalmente, constatar em que medida o que formularam coincide com o saber matemático válido. Como podemos observar, embora todas essas situações façam parte do campo aditivo, elas colocam em evidência níveis diferentes de complexidade. No início da aprendizagem escolar, os alunos ainda não dispõem de conhecimentos e competências para resolver todas elas, necessitando de uma ampla experiência com situações problema que os leve a desenvolver raciocínios mais complexos por meio
por meio de tentativas, explorações e reflexões. Evidentemente, a categorização das situações problema é uma ferramenta importante para o trabalho do professor, no sentido de diversificá-las e permitir ao aluno a construção de raciocínios adequados a cada situação, mas não deve ser apresentadas a eles, como nós já dissemos anteriormente. Da mesma forma, as situações problema que apresentamos aqui, para explicitar cada situação analisada, não devem ser impostas aos alunos, que devem ser incentivados a criar formas de registros que sejam significativas para eles, como podemos ver em algumas das produções. Apresentamos aqui uma proposta de trabalho com cálculos, operações básicas, que contempla a construção de conhecimentos a partir de campos conceituais, partindo de situações que promovem o pensamento operatório e suas diferentes formas de representação. É importante salientar que as categorizações e situações são conhecimentos importantes para a prática docente, permitindo ao professor propor e selecionar situações variadas, as quais oportunizarão às crianças uma maior compreensão das situações envolvidas. Sendo assim, isso não deve levar o professor a tomar como conteúdo de sala de aula categorização dos problemas, ou mesmo trabalhá-los separadamente com os estudantes. Se essa for uma prática adotada, os estudantes decorarão os procedimentos de resolução, o que não é adequado na proposta da perspectiva do currículo paulista. Aqui ficam os nossos recursos disponíveis, sempre onde nós nos apoiamos para poder trazer essa formação a vocês, que é o currículo paulista, é o currículo em ação na versão digital, que a gente muitas vezes recorre a eles para observar situações diversas que estão colocadas ali, trazendo uma perspectiva muito paralela. As habilidades essenciais que não podem ser deixadas de lado. Nós bem sabemos que nós estamos vivendo um ciclo 2020-2021 por conta da pandemia. O Dragon Learn, que é uma plataforma que oferece aqueles desafios matemáticos, digitais, interativos, totalmente gratuito, onde os professores cadastram suas turmas e eles podem ter uma gama aí de atividades a desenvolver. O Centro de Mídias, que continua com as aulas tanto ao vivo como as reprises, né, e o canal da TV Univesp. Eu coloco aqui as referências que utilizamos, o nosso apoio bibliográfico, né, que dá suporte a toda essa fala, todo o embasamento teórico que a gente traz, toda a pesquisa dos matemáticos, e agradeço em nome da equipe a atenção, a disposição, a paciência de vocês, lembrando que é necessário, para computar a presença nessa TPC, que vocês respondam ao formulário que vai seguir no comunicado para as escolas, vai chegar no e-mail institucional da escola, os professores coordenadores terão acesso a esse comunicado e enviarão para vocês o link do formulário. Então, é muito importante que vocês respondam ao formulário. Na maioria das vezes é nome, o e-mail institucional, que muitas vezes nós também damos algumas devolutivas aos professores, né? Que vocês respondam a uma ou a duas questões que estão ali, porque o olhar de vocês é importante para nós, é um sinalizador para a gente melhorar essa nossa prática, trazer uma diversidade maior do que vocês apontam ali, ou uma necessidade de vocês, né? A gente precisa saber se nós estamos atendendo a essa demanda de ATPC de EMAI, né? Então, procurem responder no período de 3 dias esse formulário, ele chega automaticamente para nós, e a gente lembra, né, que também no mesmo comunicado vão seguir um texto de apoio da professora Célia Maria Carolina Pires, que escreveu a partir da pesquisa de Javernot, um texto bem tranquilo sobre o campo aditivo. Eu espero que vocês tenham acesso a esse texto, que vocês o tenham assim para sempre na vida de vocês, na vidinha profissional de vocês.
e também vão ser disponibilizados aqueles modelos, como eu falei, dos dadinhos e dos cones, né, dos pinos, para poder brincar, para poder jogar com as crianças. Tá bom, gente? Ficam aqui o meu abraço, o abraço de toda a equipe dos anos iniciais, a Angélica, a Dilma e a Tamires, e até uma próxima ATPC.